Então, no programa de hoje, convidamos o professor Vanderlei Banhato para falar sobre prêmios Nobel da Física, de uma maneira geral, o que é o prêmio Nobel, e depois prêmio Nobel da Física e da Química, que visitaram São Carlos, o grupo de ótica de São Carlos, recentemente. Então, a minha primeira questão seria o seguinte, que você desse uma ideia geral da importância da visita desses dois prêmios Nobel, o que efetivamente eles fazem, não só por ter ganhado o prêmio Nobel, mas qual a área de trabalho e o relacionamento aqui da USP de São Carlos, o grupo de fotônica, com esses pesquisadores. Tá certo. Bom, primeiro, Gostaldi, obrigado da oportunidade de falar um pouquinho sobre conhecimento geral, sobre divulgação de ciência, sobre valorização da ciência. Recentemente nós tivemos a visita de dois premiados com o Nobel, um em 1997, o outro em 2014. O primeiro é o William Phillips e o segundo é o David Wineland. São pessoas da área de física atômica, são pessoas que tiveram contribuição relevante para o uso, primeiro para o desenvolvimento do conhecimento, porque às vezes a gente tem que desenvolver um conhecimento para depois aplicar. Então, pelo conhecimento que eles desenvolveram nas áreas de átomos frios e de íons, e depois pelas aplicações que isso aí acabou revelando. Para nós é muito importante, porque nós somos uma instituição que faz exatamente isso, que nós geramos conhecimento e aí nós procuramos, com o conhecimento gerado, procurar as melhores aplicações que atendam necessidades da sociedade de um modo geral. Então, receber dois renomados pesquisadores que vieram conversar, dialogar com os estudantes, apresentar os seus trabalhos, foi um momento muito especial para o nosso instituto. Mas eu quero dizer também, Gostaldi, que não é a primeira vez que a gente recebe premiados com o Nobel, que é o prêmio máximo das ciências, Nós já desde 1989, 1990, nós recebemos visitas de premiados com o Nobel. Já tiveram aqui no nosso instituto o professor Norman Ramsey, que faleceu, mas foi praticamente um dos inventores dos métodos que deram origem aos relógios atômicos. Nós tivemos a presença do professor Theodor Hensch, que ganhou o Nobel por precisão em espectroscopia. Tivemos a presença do Eric Cornell, que foi meu colega de doutorado, e ganhou o Nobel pelo condensado de Bose-Einstein. E, obviamente, o William Phillips e o David Wineland, que já vieram a São Carlos. E não posso esquecer do professor Serge Roche, que ganhou o Nobel pelas medidas quânticas de átomos em cavidades e tudo isso, que levou a uma mudança. E o atual prêmio Nobel, que é o professor Alan Aspect, que visitou o nosso instituto muitas vezes. Então você vê, nós temos essa tradição de receber essas pessoas, de nos motivar com essas pessoas, de trazer essas pessoas para que motivem os nossos alunos. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, que é sempre uma grande preocupação que eu tenho. É possível popularizar a ciência? Popularizar no sentido amplo da palavra. Porque nós que vivemos na universidade, a gente tem um determinado conhecimento. Não gostaria de adjetivá-lo se é melhor ou pior, mas a minha questão é a seguinte: é possível? Se é possível, o que nós estamos fazendo colabora para isso? Claro, é possível sim.
né? Nós deveríamos ter mais ambientes que permitam ao cidadão comum, às crianças, né, aos jovens, adultos e seniors visitarem e ver ciência. Então, nós precisávamos ter mais museu de ciência, nós precisávamos ter mais feiras, mais ambiente que permite popularizar. O que eu entendo por popularizar a ciência? É fazer com que as pessoas entendam princípios básicos das coisas e que elas deem o valor adequado da ciência e o papel da ciência no próprio desenvolvimento da sociedade, né? Como a gente vive num mundo onde as notícias ruins e as catástrofes superam os feitos da humanidade, então é importante popularizar a ciência para a pessoa ver que é aquele esforço do cientista, é aquela rotina do dia a dia atrás do desconhecido que cria condições de solução dos problemas, né? Tanto problemas de saúde quanto problema de comunicação. Todo mundo tem um celular hoje, ninguém tem a mínima ideia quanto de ciência tem dentro daquela caixinha, né? Então, é um exemplo. O quanto a ciência vai mudando o nosso status de vida, né? Então é importante. E trazer pessoas que falam a respeito de ciência sempre ajuda. Fazer feiras de ciência, fazer exibições, levar para a televisão, numa linguagem coloquial, o que é determinados efeitos. Eu me lembro uma vez que nós fizemos uma enquete na cidade, onde a gente perguntava: você sabe por que o céu é azul? Você sabe por que as folhas ficam amarelo no outono? Essas coisas assim que a gente vive isso. E a maioria das pessoas não sabe. Por quê? Porque é. Quando a ciência gastou um tempo grande para explicar tudo isso, né? E é tão bom quando a gente entende as coisas. Uma pessoa que tem um mínimo de ciência, as pessoas também se confundem, acham que ciência é para o cientista. Não. Ciência é para a gente entender o mundo ao nosso redor. E toda vez que a gente usa conhecimento científico para entender o mundo ao nosso redor, nós ficamos melhorados em conexão com aquilo que nos rodeia, não é? Então, quem sabe o que acontece com uma colisão de carro, tenta tomar cuidado, porque ele sabe o que significa as leis da inércia e as leis da mecânica. Então, tudo isso é um contexto, né? As pessoas, o universo, tudo ao nosso redor é dominado por leis que a ciência estabeleceu para que a gente possa entender. Então, todo cidadão que entende, ele é um pouco melhor. Ele é um cidadão que está mais comprometido com a verdade, com aquilo que está vendo, ele é menos enganado e assim por diante. Então, popularizar a ciência é tudo esse contexto, é todo esse pacote de entender melhor, de saber o valor e de dar o devido valor àquilo que se faz em prol da sociedade com a ciência. Eu ainda vou insistir um pouquinho mais. Quer dizer que é perfeitamente possível a popularização da ciência e aí as nossas escolas, tanto de preparação inicial, alfabetização e tal, mas as nossas universidades têm, do meu ponto de vista, obrigação de estar inserido nesse contexto. E para isso falar um pouco da linguagem, vamos dizer, mais coloquial, com a linguagem do povo. Não tem dúvida, a gente tem que... A universidade brasileira, principalmente as públicas, são as que estão melhor equipadas e preparadas para poder levar à sociedade o conhecimento, né? Isso não quer dizer que as outras privadas também não devam participar, devem, claro. Mas nós temos aí, além da obrigação, nós temos aí uma responsabilidade, porque nós somos mantidos por essa sociedade. É do nosso interesse prestar um pouquinho de conta, levar ela um pouco do que nós fazemos de uma forma bastante simples, bastante inteligível, né? Para que ela possa se integrar com isso. Então, é possível e é necessário. Perfeitamente. Então, eu gostaria que você desse uma ideia o que é efetivamente o prêmio que se chama Prêmio Nobel.
Bom, o Prêmio Nobel é o prêmio máximo da ciência, né? E ele é dado em reconhecimento para alguém que tenha feito algo que muda o estado da arte, tanto do conhecimento quanto do avanço que a humanidade pode ter na sua interação com tudo que está com a natureza de um modo geral. Então, o Nobel, que foi instituído pelo Nobel, né, por um grande industrial que fabricava explosivos, ele é dado para que valorize, né, dentre outras coisas, mas valorize aqueles que, por um comitê, foi julgado como relevante, ou um pouco mais relevante. Eu tenho um grande amigo meu, o professor Daniel Kleppner, que ele diz assim: a nossa obrigação é de fazer ciência de qualidade. Alguns acabam ganhando o prêmio Nobel. Então, a gente não faz ciência para o prêmio Nobel, a gente faz ciência porque isso é importante para a sociedade. Alguns que acabam representando todos os cientistas, né? Eles são agraciados com esse prêmio. Esses desenvolvimentos que ocorrem e que acabam levando uma pessoa, ou talvez mais do que a ganhar um prêmio Nobel, é perfeitamente possível chegar à sociedade, mas eu ainda faria uma outra pergunta dentro dessa pergunta, num tempo razoável. O duro é dizer o que é razoável, que às vezes descobre, depois de muitos anos, é que chega à sociedade. Hoje é possível a gente encurtar essa distância? Isso não somos nem nós que encurtamos essa distância, né? A necessidade de novas tecnologias, pelos problemas que a gente tem e pela maneira com que a sociedade, de um modo geral, se organiza e caminha, exige isso. Então, nós precisamos de melhor tratamento de saúde, nós precisamos de melhor produção de alimentos, nós precisamos de melhor comunicação, nós precisamos hoje de melhor computação. Você pode imaginar hoje o mundo sem a tecnologia da informática? Não daria, né? Imagine, todo mundo tem uma conta no banco, todo mundo faz transações, todo mundo fala no telefone, todo mundo faz tudo isso. Então, as necessidades que uma sociedade moderna vai evoluindo, principalmente que aumenta o seu número de participantes, exige que a ciência dê respostas mais rápidas. Mas nós não podemos achar que nós temos que deixar de lado aqueles fatos que a natureza nos apresenta e que nós não sabemos ainda qual é a explicação, né? Se você perguntasse há 500 anos atrás, para que eu vou inventar uma asa? Para que eu vou estudar algo, como que um pássaro flutua? A pessoa ia falar, para que você está fazendo isso? Está perdendo tempo, está aí os pássaros. Mas daí vieram os aviões, né? Imagine hoje a sociedade sem aviões. Então, a gente tem que avançar o conhecimento e o entendimento daquilo que a natureza nos apresenta, porque uma hora nós teremos que ou inovar baseado naquilo ou contribuir com a natureza melhorando. Nós estamos agora numa crise enorme, climática, que ou a gente entende como que a química está mudando tudo, né, como que essas coisas estão acontecendo, ou nós seremos incapazes de nos salvar a médio prazo. Muito bem. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho. Recentemente visitou aí o seu grupo de pesquisa, na verdade visitou aqui a USP de São Carlos, 2 prêmios Nobel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada um. Isso é defeito meu, um pouquinho, não necessariamente pouquinho. Que você falasse o que cada um trabalha e a grande contribuição deles para o conhecimento e para a sociedade. Bom, muito bem. Nós fomos visitados por uma semana, duração de uma semana, do professor William Phillips, que nós o chamamos carinhosamente de Bill Phillips, e pelo professor David Wineland. Bom, o Bill Phillips, ele é um cientista na área de física atômica, né? Como é o nosso laboratório.
E ele desenvolveu técnicas, porque o átomo ele acaba sendo um elemento que de primeiro era muito abstrato, né? A gente falava em átomo, puxa, ensinava na escola, aprendia, e a prática, aparentemente, ele não entrava tanto. Mas isso mudou. Hoje, saber a física atômica e a natureza das moléculas, aquilo tudo, né, que a química de primeiro nos ensinava, agora é fundamental. Você não pode ter novos fármacos que não seja com conhecimento profundo de cada parte das moléculas que formam esses fármacos. Então, o conhecimento do átomo é importante. Só que nós estávamos limitados a como olhar o átomo, como enxergar suas propriedades para que a gente faça dessas propriedades o melhor uso possível. E como que a gente fez isso? Bom, Bill Phillips desenvolveu uma técnica que a gente consegue desacelerar o átomo e conseguir olhar o átomo praticamente parado. Deixa eu explicar para você a relevância que isso tem. Vamos supor que você vai no museu. Lá tem um quadro famoso. E aí você vai olhar ali o quadro, né? Se você passar correndo por aquilo, você vai ver só o geral, né? A que cor era, quem que estava ali, era uma mulher, era um homem, era uma paisagem, mas você não é capaz de ver detalhe nenhum. Aí você começa a desacelerar um pouco a sua velocidade correndo pelos corredores do museu. Aí você começa a ver, puxa, olha como ele conseguiu representar bem a expressão da mulher. Olha como ele conseguiu representar bem ali a criança. Olha como ele conseguiu. Então você começa a pegar detalhes da pintura. Para isso foi necessário olhar aquele quadro específico por mais tempo. Tá certo? E assim vai. Até chegar no ponto que se você parar na frente da Mona Lisa e ficar olhando durante um tempo grande, você consegue inclusive descobrir alguns pequenos defeitos que o próprio artista teve. Então, para se conhecer algo, é necessário ter tempo de observação. Mas os átomos, eles andam tão rapidamente. Um átomo do ar aqui, ó, uma molécula de oxigênio, está andando a meio quilômetro por segundo. Não dá tempo de olhar. Mas não, que é meio quilômetro por segundo? O estralar do dedo, ele andou meio quilômetro. É muito, muito rápido. Então, normalmente, quando a gente olha os átomos em detalhes, nós não temos tempo de ver a sua intimidade, de ver suas propriedades mais detalhosas. Então, o que o Bill Phillips fez? Desenvolveu uma técnica que com raios lasers a gente consegue pegar um átomo que está movimentando muito e trazer ao repouso. E trazendo ao repouso, aí sim eu posso ficar olhando o mesmo átomo durante um tempo muito elevado e descobrir propriedades que eu não tinha antes. E uma das grandes coisas que a gente descobriu foi algo que havia sido previsto por Einstein e por um outro cientista, Bose, que é a chamada condensação de Bose-Einstein, que é uma transição de fase quântica, coisa fantástica, e com isso a gente conseguiu entender melhor os supercondutores, os superfluidos e todas aquelas propriedades do mundo macroscópico que depende de uma intimidade muito, muito peculiar da matéria, que é a sua natureza quântica. Então isso foi o que o Bill Phillips fez, tá certo? E o David Wiland? Bom, David Wiland, ele fez algo parecido, mas não muito. Ele pegou íons, que são átomos com carga, e conseguiu colocar dentro de armadilhas e olhar esses íons por um tempo muito elevado. E descobrir propriedades que foram fantásticas. Inclusive o fato de que a gente consegue armazenar uma informação dentro dos estados, das configurações que um átomo ou um íon pode ter. Isso é o início de se utilizar átomos e propriedades quânticas para realizar armazenamento e processamento de dados. Isso é o início da possibilidade de termos um computador quântico que vai ser muito mais eficiente em determinados aspectos, vai ser muito mais rápido, vai poder fazer coisas que hoje, talvez, com o computador que nós temos,
que já é uma grande maravilha, mas a gente não consegue avançar. Então, devido a esse contexto, o David Wiley também ganhou em 2014 o Prêmio Nobel de Física. Então, esses são os feitos desses dois grandes cientistas que vieram para cá e gastaram uma semana discutindo com a gente e também dando palestra para os alunos, que foi um show muito bonito. Muito bem. Você já começou a responder a próxima questão. Eu ainda gostaria de insistir, porque a questão sobre computação quântica, porque o que eu vejo é que cada vez mais se fala mais e cada vez, e não necessariamente se entende mais. Eu ainda gostaria que você falasse um pouquinho, ou muito, a respeito o que pode significar o avanço do conhecimento da computação quântica para a sociedade. Primeiro para a universidade e para o conhecimento, mas a minha preocupação é sempre que o conhecimento, e vocês aí na física fazem um belo trabalho assim, que é no sentido de chegar à sociedade. Bem, o conhecimento da matéria, de um modo geral, as suas características quânticas, né, que parece uma coisa tão difícil, mas na verdade não é, né, que nós não estamos acostumados com isso, né, o cidadão normal, o estudante até do ensino médio, ele não aprende esses detalhes, então ele não está acostumado, mas não é diferente das outras partes que a gente aprendeu e que hoje está no cotidiano nosso, não é verdade? Então, essas características íntimas da matéria, elas foram cada vez... Bom, primeiro que é recente, né? O nosso entendimento da natureza, como que um átomo de fato existe, né? Isso que é o ponto-chave da mecânica quântica. Muito bem, então, ao longo dos últimos 100 anos, praticamente, cientistas se debruçaram em torno desse problema, mediram cada vez melhor a matéria, que é feita por átomos e moléculas, e foram entendendo. E do ponto de vista quântico, e devido ao fato de que um átomo ele existe em determinadas configurações, que são os chamados estados quânticos, o pessoal percebeu que era possível você armazenar nessas características do átomo informação. E de uma forma vantajosa com relação aos chamados bits da computação normal, que é praticamente 0 e 1. Agora nós podemos ter, num único átomo, ou num conjunto deles, informação indo de 0 a 1. Muito, muito mais informação eu posso gravar ali. Então deu origem ao chamado qubit, que é um bit quântico. E isso é a essência da gente utilizar para a computação quântica. Então a computação quântica continua sendo, em termos, assim vamos dizer, de conceito, igual à computação. Você acumula informação e você desenha circuitos lógicos capazes de processar, somar, subtrair, analisar, dividir, fazer todas essas operações que você precisa para poder levar adiante volume de dados, tá certo? O computador quântico agora começa a se tornar uma possível realidade porque nós adquirimos, com a ajuda desses cientistas que nós mencionamos e muitos outros que nós não mencionamos, e que seriam legítimos ganhadores do Nobel, mas como eu disse as palavras do Daniel Kleppner, todo mundo tem que fazer ciência de excelência, mas alguns ganham o Nobel. Mas o grande mérito é ter feito a ciência de excelência, né? Então, devido a esse conjunto, hoje nós atingimos uma maturidade que permite a gente utilizar de forma controlada as propriedades quânticas da matéria, inclusive para armazenar e processar dados. E é isso que é a essência do computador quântico. Vantagens que ele pode ter, imagine, eu vou usar o átomo, né? O átomo vai ser um bit. Só que você tem que entender que num centímetro cúbico de qualquer coisa tem 1 milhão vezes 1 milhão vezes 1 milhão e vezes até 1 milhão mais de átomos. Imagine cada um, posso botar todo o conhecimento e posso processar rapidamente. E posso fazer determinadas operações que o computador comum não consegue fazer de forma rápida. Então,
o pessoal acredita que esse computador possa melhorar um monte de coisa. Mas deixa eu dizer, Guastaldi, que não é só o computador quântico que está em jogo aqui. Como a gente dominou ou pelo menos atingimos um grau de maturidade, nós não dominamos nada ainda, tem muita coisa para ser descoberta. Mas como a gente entendeu o suficiente para fazer uso das características quânticas da matéria, nós podemos ter uma série de dispositivos baseados nessas propriedades. Vou dar alguns exemplos. Nós podemos medir, por exemplo, o campo gravitacional com uma precisão muito grande, baseado nas propriedades quânticas. E nós podemos prever com uma antecedência muito grande terremotos. Nós podemos saber, por exemplo, se o reservatório de água que está embaixo dos nossos pés está diminuindo ou está recuperando, medindo só a gravidade, medindo só a aceleração da gravidade. Mas para isso a sensibilidade tem que ser tão grande que as características quânticas é que são sensíveis a isso. Outro exemplo, nós podemos fazer sensores com propriedades quânticas que vão ser capazes de detectar doenças que ainda não apareceram em você. Porque eu preciso dessas propriedades para investigar a nível molecular o que está mudando no seu corpo, para ser capaz de detectar que você vai ter um AVC, ou você vai ter isso, vai ter aquilo. Então, a tecnologia quântica, que a gente chama, que é um termo mais amplo do que a própria computação quântica, ela pode nos abrir perspectivas de resolver problemas muito sérios. Inclusive, há quem diga aí que nós podemos controlar um pouco melhor esse problema do clima se a gente entender melhor determinados aspectos dele, não é? Então, aparentemente, nós temos aí nas mãos uma nova tecnologia para ser empregada. Inclusive, professor Guastaldi, recentemente tivemos um encontro no Vaticano, Academia Ciência do Vaticano, que, diga-se de passagem, os formadores da mecânica quântica, Schrödinger, Bohr, Dirac, Heisenberg e todo esse pessoal aí foram membros. É a única academia que teve todas essas pessoas que foram fundadores da mecânica. Louis de Broglie, que foi o grande iniciador da mecânica quântica. Então nós tivemos um debate de quanto, de fato, a mecânica quântica vai ser capaz de melhorar a sociedade, né? E foi muito boa. Veio gente da Google, gente da IBM, 70 pessoas de todos os lugares, líderes mundiais na área da ciência, é claro, dessa ciência quântica, para discutir o que é realidade, o que vai ser um grande feito, o que está para acontecer agora, o que tem ainda um tempo grande para ir, né? E foi um encontro muito bom que vai gerar um livro que vai ficar disponível para a sociedade de um modo geral, fazer o download e ler. Qual é a opinião dos experts com relação às tecnologias quânticas, né? Então, você vê, mas tudo isso é maturidade de conhecimento, alguém tem que fazer, tem que gerar o conhecimento, alguém tem que entendê-lo, alguém tem que evoluir e alguém tem que chegar e falar, ó, isso aqui dá para gente aplicar nisso aqui. A minha próxima pergunta, de alguma forma, você já respondeu de uma maneira geral, que é qual a implicação disso na área da saúde? Você já discorreu aí bastante, mas podemos até fazer um outro programa especificamente sobre isso. Mas a última pergunta que eu gostaria de fazer no programa de hoje é sobre as perspectivas de profissões do futuro. Se dá para a gente ter uma visão, pelo menos geral. Eu acho que dá para ter uma ideia razoável do que nós vamos precisar, quais serão as nossas necessidades. Nós temos uma sociedade que cresce, nós temos uma sociedade cada vez mais informatizada, mas tem uma coisa que continua, né? Nós estamos ficando doentes igualzinho, nós temos que comer igualzinho, então nós temos que, de alguma maneira, nos adaptar para suprir melhor essas necessidades.
eu acho que a profissão do futuro, além das que existem, nós não vamos parar de construir ponte, não vamos parar de evoluir a física, não vamos parar nada disso. Mas certamente nós temos um grande desafio. Nós temos que nos preocupar em desenvolver tecnologias que vão ser capazes de tratar as pessoas adequadamente. Nós estamos cada vez mais com uma expectativa de vida mais longa, né? Quando eu era criança, pessoas com 55, 60 anos eram consideradas idosas. Idosas, tinha que parar. Hoje, pessoas com 70 anos estão ativas. E mais, né? Pessoas com 80 anos estão ativas. Então a gente melhorou muito isso. Mas é necessário prover cuidados. Então eu acho que uma das características da profissão do futuro, ela vai ter que desenvolver tecnologias com responsabilidade social para o tratamento, para a manutenção das pessoas, né? Hoje em dia já está quase que proibitivo você ir ao médico tratar de uma unha encravada. Quando a gente vai no médico com unha encravada, normalmente nem vai no médico com unha encravada, mas se você precisar, é bom você ter um bom seguro e tudo isso e ficar na fila. Então nós vamos ter que ter tecnologias que são rápidas, eficientes e baratas, né? Inclusive o governo americano lançou vários pacotes de projetos que chamam saúde global para comunidades com baixa renda. Porque está aumentando. A gente nunca soube tão bem quanto curar as doenças e ela nunca foi tão proibitiva para a sociedade de um modo geral. Os remédios, tudo isso. Então, nós vamos ter que ter profissionais que vão pegar e desenvolver tecnologias extremamente sofisticadas, mas embarcadas de tal maneira que seja barata e que possa ser acessível a todos. Uma outra profissão que eu acho que é futuro é exatamente a introdução dos conhecimentos quânticos, que até pouco tempo ficava na mão dos físicos e de alguns químicos. Agora ele tem que ser incorporado na vida. Imagine, nós vamos ter comunicação quântica, já é uma realidade, sensores quânticos, computador quântico e tudo mais de quântico. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que treinar os profissionais que hoje recebem o label engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, farmacêutico, químico, biólogo, engenheiro de materiais e assim vai. Nós vamos ter que adaptar essas profissões para um conhecimento mais profundo que até então parecia não ser necessário e que agora vai ter que ser. Então nós temos que introduzir. Então eu acho que a engenharia vai ser fundamental, porque nós geramos conhecimento, agora a engenharia tem que transformar isso em benefícios. E eu não tenho dúvida que a parte biomédica, de instrumentação, e a parte das engenharias tradicionais voltado para características quânticas vai ser o futuro. As pessoas têm que se adaptar, têm que conhecer o que é que a tecnologia está trazendo, porque senão nós vamos ter uma tecnologia maravilhosa, mas que é inatingível para os profissionais que têm que desenvolver e têm que trabalhar os novos produtos em benefício da sociedade. Então acho que aí tem dois pontos que são chaves, que nós temos que cuidar, né? E eu acho que melhorando a saúde envolve também melhorar a parte da produção de alimentos, saúde do meio ambiente e tudo isso, né? Não é só a saúde humana. Tanto é que eu acho que as engenharias que se dizem de saúde, elas têm que estar preocupadas com, além do corpo humano, elas têm que estar preocupadas com o meio ambiente, têm que estar preocupadas com a produção de alimentos, tudo isso. Então isso que eu vejo o futuro chegando aí às portas. Nós temos que aprender a produzir mais sem poluir mais. Nós temos que aprender a transportar melhor sem jogar poluentes por aí. Nós temos que... Entende? Então, nós estamos num embrolho... Controle de praga, né? Nós estamos num embrolho que nós temos que usar conceitos novos para resolver esses problemas. E aí vem esses profissionais do futuro que a gente pode dar até o mesmo nome, mas com um conteúdo diferente. Ok. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre inteligência artificial, mas acho que a gente deveria fazer um outro programa mais específico sobre isso e explicar exatamente o que é o conceito
Não tem dúvida, a inteligência artificial é um aditivo muito importante para o ser humano, porque o computador tem essa capacidade de tratar com grandes dados que a gente não tem, né? A gente se confunde ali e tal. Então, esse é um tema que merece ser explorado longamente e não apenas em 2 minutos de resposta. Mas é algo que veio para ficar e é melhor que a gente se adapte para que nós não sejamos rejeitados nesse contexto da inteligência de máquina e tudo isso. Uma última questão nesse programa, mas é mais uma provocação. A própria universidade tem que mudar. Sem dúvida, a universidade tem que entender o novo contexto que ela se insere e preparar as pessoas dessa forma. De uma maneira geral, ela o faz, né? A universidade brasileira, ela está preocupada aí com o social, que é muito importante, ela está preocupada com o planeta, que é muito importante, mas ela tem que também estar preocupada com o conteúdo dos profissionais que ela produz. Caso contrário, nós vamos ter resolvido um problema e criado um maior ainda, que é profissionais incapazes de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, e isso é um fracasso de alguma maneira. Ficou alguma questão que você gostaria de abordar que não foi perguntado? Não, eu acho que nós tivemos um papo gostoso, onde eu falei o que eu queria e da forma que eu queria. Então, eu espero que quem assiste o programa tenha a mesma satisfação em ouvir do que eu tive em falar. Então, foi muito gostoso aqui a conversa e eu volto sim para a gente falar não de detalhes da inteligência artificial, mas o que ela significa para ciências de um modo geral e para a tecnologia, né? Aplicações. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.